continuando aqui para entender um pouco mais o comportamento das promises, saca só. Geralmente as promises, elas, elas são utilizadas no contexto, né, de requisição-resposta, né? Tá? E, e são requisição-resposta HTTP. Tá? E é muito comum em casos de processamento assíncrono, né? Em que a gente realiza uma chamada para uma API, por exemplo, né? E fica aguardando a resposta dessa API para executar alguma coisa na nossa aplicação. E esse processo pode ser feito sem travar a tela. Quando a resposta estiver pronta, que ela for devolvida para o servidor, aí sim nós vamos pegar essa resposta e vamos atualizar os elementos HTML no DOM. Então, utilizar promises, né, nesse conceito é muito comum. Os clientes HTTP incorporam esse conceito. E para entender melhor, saca só, vamos fazer o seguinte: eu vou criar uma variável chamada resposta. Essa variável ela vai aparecer como um objeto vazio. Na sequência, aqui na declaração aqui da nossa promise, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou comentar aqui o lançamento do erro aqui, tá? Tudo bem? E aqui, olha só, o nosso set timeout de 3 segundos, eu vou pegar essa variável, a resposta, e a ela eu vou atribuir um objeto com o atributo dados e vou colocar aqui, saca só, eu vou colocar um outro objeto com o atributo mensagem e o texto recuperamos os dados com sucesso, tá? Então, reparem que isso aqui vai acontecer depois de 3 segundos, tá? E o resolve, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, apenas sucesso. Simples assim. Caso dê algum problema aqui no reject, nós vamos, depois de 3 segundos, retornar o erro capturado. Então, sem novidades aqui no catch da nossa promise. Na sequência, vamos manter aqui a impressão da promise em si, e depois de 5 segundos, eu vou dar um console.log da nossa promise e vou dar um console.log da resposta, né, na sequência. Você vai notar que, embora, né, a nossa variável resposta tenha sido declarada aqui em cima, né, com um objeto vazio, e na sequência todos os nossos códigos aqui tenham sido executados, nós temos aqui processamentos assíncronos que vão recuperar informações depois de algum tempo e reter essas informações para recuperar essa resposta. E depois desse tempo, se nós recuperarmos a variável resposta, você vai notar que os dados estão associados a ela. Olha só, eu vou salvar aqui, Ctrl S, vou subir aqui para o Live Server, vamos aguardar a subida. Aqui, vamos inspecionar aqui a página, console, está aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no que vai acontecer. Legal. Primeiro console,
Tá lá. Segundo o console, depois de alguns segundos, né? 5 segundos após a execução do nosso set timeout, né? Aqui no try da nossa promise. E aí repare, né? Que a promessa depois de 5 segundos já estava resolvida, retornou para nós com sucesso, né? E aqui foi a string passada por parâmetro, né? Pelo resolve. Então, aqui ela foi considerada como resolvida. E repare que na sequência, fazendo a impressão da resposta, nós temos aqui, olha, a variável resposta com a informação atualizada. Repare que o valor para a resposta só foi aplicado a ela depois de 3 segundos da execução da nossa promessa. Mas depois dessa aplicação, que foi feita de modo assíncrono, nós tivemos acesso a esse valor. E o mais bacana é que esses processamentos feitos de modo assíncrono, eles não travam a nossa aplicação. Nós podemos seguir aqui com a nossa lógica e quando os valores estiver console.log de resposta e quando os valores estiverem disponíveis, eles serão recuperados. Né? Aqui, por exemplo, se logo na sequência do set timeout nós tentarmos exibir aqui resposta, dificilmente nós teremos o valor aqui, porque a execução desse trecho de código vai ser muito mais rápido do que os 3 segundos necessários aqui no nosso try para que o valor seja recuperado e atribuído a essa variável. Saca só, tudo salvo? Tá lá. Ele deu aqui os consoles vazios, né? E depois da nossa promise for resolvida, recuperamos os dados e como estamos executando essa informação apenas 5 segundos, em 5 segundos, né? Nós tivemos acesso a essa promise resolvida e a informação foi apresentada aqui para nós. Quando nós combinarmos processamentos assíncronos com o gerenciamento de estado das nossas variáveis, ou seja, atuar sobre as variáveis com relação ao framework de mudanças, né, que sofrem mudanças em função dos gerenciamentos assíncronos, nós temos no contexto o conceito de reatividade. Reatividade é um dos pontos mais fortes dos frameworks para JavaScript da atualidade. Mas não se preocupe com tantos detalhes ainda, tá? Então, nessa aula, o objetivo é compreender que as promises, né, elas foram introduzidas no ES6, no JavaScript ES6, para facilitar, para normalizar, para nos ajudar na organização do nosso código para a criação, né, de objetos que vão trabalhar com valores que estarão disponíveis naquele exato momento, no futuro, ou mesmo que nunca serão recuperados. E que nós temos dentro de promises, né, 3 status. Nós temos o status pendente, a promise ela segue pendente até que o método resolve ou reject sejam realizados e quando um desses dois métodos é realizado, nós temos aqui, né, os status de fulfilled ou rejected. Então é interessante que você já conheça esses termos e a sintaxe básica para definição de uma promise, para que seja possível partirmos para os assuntos mais avançados. E eu tenho certeza que, ao longo do tempo,
você vai ter a oportunidade de praticar bastante a utilização desse recurso. Então, até a próxima aula.